Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Juraci Almeida e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre a arquitetura de Business Intelligence. Quais são os componentes que formam essa arquitetura? Você sabe dizer? Você que está aprendendo já sabe identificar? Se não, fica comigo aqui que nós vamos conversar sobre elas a partir de agora. Vamos lá! Olá, novamente, aqui é Juraci Almeida. Então, dando seguimento aqui ao nosso vídeo, nós vamos conversar hoje, eu vou apresentar para você quais são os principais elementos que fazem parte da arquitetura de uma solução de Business Intelligence, ok? Mas antes da gente começar a falar desses componentes, eu acho que é importante você entender o conceito do que é o Business Intelligence, para que essa arquitetura faça mais sentido, certo? Então, quando nós falamos de uma solução de Business Intelligence, estamos falando em uma solução que irá capturar uma série de dados espalhadas pela organização, ok? Entenda espalhadas no sentido de você ter uma informação relativa a vendas em um ponto, informação relativa a fornecedores em outro, outra informação relativa a débitos em outro, ou seja, essas informações estão espalhadas em diversas bases ou não, em diversos formatos ou não. E o BI ele tem essa capacidade de coletar essas informações, consolidar em um repositório único, em um formato típico, ok? E disponibilizar essa estrutura para que a gestão tenha condições de realizar análises sobre os dados de uma forma muito mais fácil, dando suporte a uma melhor tomada de decisão, ok? Partindo dessa ideia, fica mais fácil para você entender essa arquitetura, que começa com justamente essas origens de dados, essas fontes de dados que podem estar espalhadas pela organização e sobre diversos formatos. Então, um dos primeiros elementos que nós vemos na arquitetura são justamente essas origens, que podem estar sob formato de bases de dados relacionais, sobre bases de dados no SQL, sobre arquivos externos, sobre o formato de arquivos, CSV, TXT e JSON e outros mais, ok? Então, dentro de uma arquitetura de BI, você terá esse componente, que são as fontes de dados, ok? Seguindo aqui, o BI ele vai ter a capacidade de capturar essas estruturas e consolidá-las em um único repositório que nós chamamos de Data Warehouse. O Data Warehouse ele é o elemento principal na arquitetura de BI, visto que ele vai consolidar esses dados e terá um modelo que nós chamamos de modelo dimensional, que irá representar esses dados no formato de assunto, ou seja, eu deixo de olhar para processos e vou olhar para assuntos da minha organização, organizados sobre indicadores ou métricas e analisados através de descritores. Ou seja, eu vou olhar quais são os meus indicadores de vendas. Essas vendas são vendas de quais produtos? São vendas de quais lojas? São vendas de quais regiões? Ou seja, essa estrutura ela vai estar modelada aqui dentro do Data Warehouse, que vai conter todas essas estruturas necessárias aqui em um único local. Então, o nosso Data Warehouse vai ter esse papel, o de consolidar essas diversas fontes que foram identificadas em um determinado momento e são necessárias para a análise dos gestores nas ferramentas que virão aqui à frente, certo? Então, nós vamos ter esse elemento, o Data Warehouse, beleza? E para fazer essa captura e carga dos dados, nós temos um processo que nós chamamos de ETL. A extração, ou seja, eu capturo os dados, realizo algumas transformações e carrego esses dados aqui nesse repositório. Então é esse extract, transform e load, ok? Então dentro da minha arquitetura eu tenho essa camada aqui que é o nosso Data Warehouse e eu tenho esse processo de ETL realizando justamente esse trabalho, esse motor para capturar, transformar e carregar. Tudo bem até aqui? Então já vimos nossas origens, vimos nosso repositório que guarda esses dados que estavam espalhados, eles vão continuar nas origens, vão continuar existindo, mas agora a organização ela passará a olhar apenas para a tomada de decisão para esse repositório, ao invés de sair buscando as informações em vários locais, ok? Então vamos dar seguimento aqui. Um outro elemento que nós temos também na arquitetura de BI são o metadados e ou datamarts, ok? Eu vou começar pelo metadados, que basicamente é uma estrutura de documentação que vai descrever
o que é que existe no meu Data Warehouse? Que representa as estruturas que meu Data Warehouse tem. Para que isso? Para que as pessoas, os gestores que consomem o Data Warehouse, entendam quais são os indicadores que estão aqui construídos, como é que esse dado chegou aqui no Data Warehouse, saiu lá da origem e chegou aqui, o que é que ele representa. Então, toda essa informação ela é registrada aqui no metadados, ou seja, são dados sobre os dados que estão aqui carregados, ok? Então, para a gente entender a função do Datamart, entenda como uma departamentalização do Data Warehouse. Data Warehouses departamentais, certo? Então, eu vou construir aqui um Data Warehouse que é um repositório apenas com assuntos da área de vendas. Então, eu vou ter esse repositório aqui que tem a mesma estrutura do Data Warehouse, porém ele é departamental, ele só tem assuntos da área de vendas, ok? E aí eu posso ter um outro repositório com assuntos específicos da área de crédito. Então, quando você segmenta esses repositórios voltados à tomada de decisão, né, que representam o BI, nós chamamos de Datamart. Então, que continua com os mesmos paradigmas, os mesmos conceitos do Data Warehouse, ok? Um terceiro elemento, ou quarto elemento aqui na nossa arquitetura, são os servidores OLAP, ok? O que acontece? Nosso Data Warehouse, ele é um repositório único que possui uma estrutura própria sobre formato de indicadores, descritores, para representar os assuntos da organização. Nós já falamos sobre isso, ok? E esse repositório único, ele pode ser armazenado em bancos de dados relacionais, por exemplo, ok? Eu posso construir essa estrutura usando um banco de dados relacional, que vai ter um bom desempenho, mas vai seguir, né, todos os critérios de uma modelagem relacional. E aí você tem questões de performance, de não ser a mais adequada. Ou nós podemos ter servidores OLAPs, que são servidores, né, são bancos de dados orientados à análise, né, são bancos voltados a construções analíticas. Então, os assuntos que estão dentro do Data Warehouse, se construídos e consolidados apenas no banco de dados relacional, eles utilizarão do próprio conceito da modelagem relacional, dos relacionamentos, dos joins, para que os dados sejam encontrados, ok? Se você tem servidores OLAP participando dessa arquitetura de BI, você vai ter uma estrutura mais sofisticada, que tem a capacidade, por exemplo, de fazer um pré-processamento e do cruzamento de todos os dados que eu tenho no meu Data Warehouse. Então, eu tenho bancos específicos, né, que funcionam como servidores OLAP. E aí nós falamos do Oracle OLAP, o Essbase, temos o Analysis Service do da própria Microsoft, ou seja, são bancos que conseguem ter um desempenho bem melhor, certo? Então esse aqui é um outro elemento que também participa da arquitetura de BI. Agora a questão é, eu sempre preciso ter um servidor OLAP para eu ter uma arquitetura de BI construída? Não. Em algumas ocasiões você tem isso disponível, porque você precisa pagar, né? Aí envolve licença, tem outros custos, é o próprio servidor. Ou você utiliza apenas de um servidor, né, com um banco relacional mesmo, para atender essa sua demanda. E você consegue também dar respostas, né, realizar todos os cruzamentos de dados utilizando um repositório com um banco de dados relacional. Beleza, então, apresentado esse penúltimo elemento, nós chegamos nos últimos elementos, que são os elementos que irão consumir esses dados, certo? Sejam dados que estão lá no servidor OLAP ou dados que estão lá no nosso repositório Data Warehouse. E essa quarta camada, certo? É a camada de visualização, é a camada que o gestor consome de fato. Então, é a utilização de uma solução como o Power BI, de um OBE, de um ClickView, para a construção de painéis utilizando todas as estruturas e dados que foram carregados no seu BI, no seu Data Warehouse. E nessas ferramentas, são ferramentas que vão fornecer recursos típicos de BI, como KPIs, né, gráficos, mapas, tabelas dinâmicas, mapas de árvores e outros, certo? Então você tem, a partir dessa última camada, capacidade de desenhar e explorar esses dados que foram carregados aqui no seu ambiente de Business Intelligence. E complementar a isso, nós podemos
adicionar uma camada de mineração de dados. Então a mineração de dados, ela pode também ser uma usuária dos dados que foram carregados no BI. Se você já trabalhou com mineração de dados ou conhece os conceitos de mineração de dados, você vai se lembrar que na descoberta do conhecimento, né, no KDD, nós temos lá etapas que se assemelham a isso que nós vimos aqui atrás, certo? Então vou ter a etapa de capturar os dados das origens, eu vou precisar fazer algumas transformações, né, ou pré-processamento, seleções e cargas. Ou seja, se eu já tiver isso preparado, né, dentro do Data Warehouse, eu já pulo essas etapas ou eu tenho um menor esforço na aplicação de mineração de dados usando um Data Warehouse. Então, essa daqui é uma arquitetura geral de uma solução de BI, de Business Intelligence, e ela é interessante que dá para a gente passar, né, por todas as características, né, do que é BI, para você que está conhecendo, está entrando nessa área de BI, para que você entenda melhor quais são as estruturas que farão parte do seu dia a dia, que você precisará desenvolver, precisará estar atuando para entregar a solução para o gestor tomar decisão, certo? O gestor ele vai estar usando essa última camada aqui, principalmente essa, KPI e de análise de dados, olhando os dados que foram construídos nas etapas anteriores. Beleza? Então, pessoal, era isso. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui nos comentários. Se tem alguma sugestão, coloca também nos comentários. Compartilha, dá aquele like para reforçar aqui o nosso canal. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.